Bom dia. Vamos orar para a gente começar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua vida em nossa vida, pelo seu trabalho em nós, te louvamos pela tua glória, te louvamos pelo teu poder, te louvamos porque o Senhor usa as nossas vidas para glorificar ao Senhor, apesar de quem nós somos. E eu oro por esse tempo, Deus, eu oro por sabedoria do Senhor, para que a gente possa olhar para a tua palavra e compreender o que o Senhor deseja nos ensinar hoje, e que a gente possa ser desafiado pela sua palavra nas nossas vidas, Pai. Ajuda-me a depender do Senhor e do Teu Espírito para pregar, e que cada um possa depender do Senhor e do Seu Espírito para ouvir. E ajuda-nos também a lembrar daquilo que o Senhor fez por nós na cruz, nos redimindo do nosso pecado. E que isso tudo glorifique ao Senhor, Deus. É o que eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Se você está aqui pela primeira vez, você é bem-vindo, e bem-vindo para voltar também, para estar conosco. A gente vai retomar as mensagens em 1 Tessalonicenses, então você pode abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses 2, e nós vamos trabalhar os versículos 13 a 16. A gente tem visto usado esse livro para ver características de uma igreja bem-sucedida. Muito interessante, a gente está chegando quase à metade do livro, e a gente vai ver que Paulo continua agradecendo por essa igreja. E na última mensagem a gente viu que uma igreja bem-sucedida, se passar, não sei se fui eu, se foi você, obrigado. A gente vai fazendo isso. Repara quando eu apertar, você aperta também. Nós vimos na última mensagem que uma igreja bem-sucedida ela é fundamentada no trabalho árduo de pregação do Evangelho e aconselhamento bíblico exemplar. Nós vimos o exemplo daqueles homens ali servindo a igreja como uma mãe que trabalha dobrado para alimentar os seus filhos espirituais e como um pai exemplar que dá conselhos bíblicos aos seus filhos. E hoje nós vamos continuar vendo os efeitos do Evangelho na vida de uma igreja que responde ao ensino fiel das Escrituras. O que Cristo produz pela sua palavra na vida de quem ouve e acolhe o ensino, não importando a circunstância. Então nós vamos ler versículos 13 a 16. Vou projetar aqui, obrigado. Foi até antes, muito bom. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma continuam acumulando seus pecados, sobre eles finalmente veio a ira. Nós vamos ver, baseado nesse texto, que a igreja bem-sucedida, ela aceita o ensino bíblico como sendo do próprio Deus, obedecendo até as últimas consequências. Obrigado. Agora sim. De novo, a igreja bem-sucedida, ela aceita o ensino bíblico como sendo do próprio Deus, obedecendo até as últimas consequências.
Paulo ele começa esse texto mostrando que a prática do ensino é motivo de gratidão constante. Ele diz: também agradecemos a Deus sem cessar. Capítulo 1 já era uma demonstração, já havia uma demonstração de gratidão por esses irmãos. Ele falou já ali, sempre damos graças a Deus por vocês, mencionando-os em nossas orações, lembrando continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E novamente agora no capítulo 2, Paulo reafirma a gratidão dele e de seus cooperadores ali por aqueles irmãos. E o motivo da gratidão é o fato de que receberem da nossa parte a palavra de Deus e vocês aceitaram. Eles receberam o ensino, eles adquiriram aquele ensino, aquilo que foi transmitido a eles, eles receberam, eles ouviram com atenção, como um discípulo que ouve ao seu mestre, e por isso eles eram motivo de gratidão a Paulo. Eles ouviram a palavra de Deus. Agora, eles poderiam ter recebido e ouvido a mensagem, mas ainda ter rejeitado. O próprio Senhor Jesus ensinou pessoas que acharam que o seu ensino era duro e desistiram de segui-lo. João 6,60 diz: ao ouvirem isso, muitos de seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Veja que ninguém acusou Jesus de um ensino falso naquele momento. Ninguém falou assim: não, Jesus é antibíblico. Mas falou assim: é pesado esse ensino. Quem pode suportar? Desanimou. Eles ficaram desanimados. E o versículo 66, a continuação do texto diz: daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Aquelas pessoas receberam a mensagem do próprio Cristo, mas rejeitaram. Mas não os irmãos de Tessalônica, assim como não os 12 discípulos que permaneceram ali. Os irmãos de Tessalônica não. Eles aceitaram a mensagem, eles receberam a mensagem e aceitaram a mensagem. Eles decidiram levar consigo. Onde está? E eu não coloquei. Tá bom. Eles decidiram levar consigo a mensagem. Eles tomaram para si. Como alguém que aceita um hóspede na sua casa, eles aceitaram aquela palavra nas suas vidas. E decidiram levar com eles aquele ensino em obediência, praticando o que aprenderam. E de fato, a prática do ensino é a melhor maneira de guardar o que foi aprendido. A gente vê Tiago 1, 22 a 25 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz no que fizer. Várias vezes, quando eu era criança, eu acompanhei meu pai instalando lustres em casa. Várias vezes. E ele ficava na escada, normalmente, e eu ficava olhando, e ele pedia as ferramentas, eu entregava a ferramenta, e eu observava o que ele estava fazendo. E aí eu casei, e aí eu tinha vários lustres para instalar em casa. E eu levei comigo, toda aquela experiência que eu tive de observar, eu levei comigo, eu aceitei aquele ensino, e aí eu pude colocar em prática, com primeiras vezes bem humilhantes, mas você vai aprendendo e colocando aquilo em prática, e aquilo vai se tornando natural, de forma que hoje eu posso dizer assim, não, hoje eu sei fazer aquilo que eu observava, porque eu levei comigo o ensino, aquele ensino do meu pai. Eu não rejeitei aquele ensino, mas levei comigo e pude pôr em prática depois de casar. E amados, não há alegria maior para um pastor, para um professor, para um líder, para uma pessoa que ensina, de observar um aprendiz colocando em prática aquilo que ele está aprendendo. Recebendo o ensino, aceitando o ensino e levando consigo para a própria vida.
Isso nos dá alegria e nos leva a sermos encorajados e glorificar a Deus, como a gente cantou. Agora, como é que eles aceitaram aquele ensino? Eles aceitaram aquele ensino não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus. Também em 1 Tessalonicenses 1,6, deixa eu ver se eu pus aqui. Ele também falou ali, né? Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Então, novamente, Paulo reafirmando o fato de que aqueles irmãos, eles receberam aquela palavra, e agora colocando o fato de que eles receberam como a palavra do próprio Deus. E um ponto importante aqui que a gente tem que pensar, é que é possível receber a palavra de Deus como palavra de homens. É possível ouvir uma mensagem biblicamente fundamentada e tratá-la como se fosse uma ideia da cabeça da pessoa que está ensinando. É possível ouvir uma mensagem como um crítico. É possível ouvir uma mensagem como um admirador. É possível ouvir uma mensagem como um cético e aí por diante. Mas não foi isso que aqueles irmãos fizeram. Aqueles irmãos, eles aceitaram o ensino da palavra de Deus como verdadeiramente é, palavra do próprio Deus, ensino do próprio Deus e não de homens. Então, quando alguém se levanta para pregar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus, não é meramente uma palestra ou uma aula, é uma pregação das Escrituras. Escrituras essas que têm algumas características que a gente ouve bastante aqui, né? 2 Pedro 1, 20 a 21 fala, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Também, 2 Timóteo 3, 16 a 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E se esse ensino tem origem na palavra de Deus, aquele ensino, então, ele é do próprio Deus. E a palavra tem a sua origem no próprio Deus, e sendo inspirada por Deus, ela tem algumas características, justamente por ser uma profecia. Justamente, então, ela é útil e ela é atuante. Paulo afirma que aquela palavra estava atuando, ela atua com eficácia em vocês, os que creem. E essa palavra, atuar com eficácia, ela vem de uma palavra de onde vem, do português, energia. A palavra que é energel, de onde a gente tira energia. Ela produz algo, ela tem um poder ali. Ela opera de maneira eficaz naquele que crê, naquele que confia em Cristo, naquele que compreendeu a sua situação desesperadora diante de Deus e confiou em Jesus para salvar do seu pecado. Nessa pessoa, a palavra de Deus, ela atua, ela trabalha, ela energiza essa pessoa, ela produz algo na vida dessa pessoa, para que ela seja perfeita, íntegra. E Paulo reconhece que aquilo estava acontecendo naqueles irmãos de Tessalônica. Hebreus 4, 12 a 13 também fala sobre isso. Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A palavra de Deus, quando ela é pregada, ela tem esse efeito, quando ela é pregada e quando ela é lida, né? Quando nós trabalhamos com a palavra de Deus, ela tem esse efeito de chegar até o profundo do nosso ser. É aquele incômodo que às vezes você sente na mensagem, fala assim, acertou algo aqui. E aí a gente tem a oportunidade de entender o que Deus quer para a nossa vida. E aqueles irmãos, eles reconheceram que era essa a palavra que estava sendo pregada. E então, por isso, eles a receberam e aceitaram, colocaram em prática, levaram na sua vida aquilo, e ela produziu algo excelente naqueles irmãos, tornando-se assim motivo de gratidão a Paulo e os seus companheiros de ministério. Então, a igreja bem-sucedida, ela aceita
o ensino bíblico como sendo do próprio Deus, obedecendo até as últimas consequências. E então, depois de Paulo reconhecer que aqueles irmãos receberam e aceitaram o ensino, praticando o que aprenderam, levando consigo aquele ensino, e por isso era um motivo de gratidão, ele mostra que a evidência da prática bíblica é a obediência até as últimas consequências. Ele fala, porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Aqueles irmãos se tornaram imitadores, se tornaram discípulos. Algo que também já havia sido reconhecido ali no capítulo 1. Esses irmãos também já haviam sido reconhecidos como imitadores, discípulos de Paulo, daqueles que serviam com Paulo e do próprio Senhor Jesus. Versículo 6 do capítulo 1 fala, de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E aqui Paulo novamente reconhece, mas agora ele reconhece que aquela igreja se tornou imitadora das igrejas de Deus em Cristo que estavam na Judéia. Aquele grupo de irmãos estava imitando as outras igrejas que eles conheciam. E como é que eles estavam imitando aquelas igrejas? Por perseguição e sofrimento. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles sofreram coisas lamentáveis, tiveram experiências muito sensíveis na vida daquelas pessoas. E eles sofreram seguindo o exemplo do próprio Senhor Jesus e os profetas. Marcos 8:31 diz, então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Também, Mateus 5:11-12, Jesus novamente falando, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Aquela igreja em Tessalônica estava imitando o Senhor Jesus no sofrimento que eles estavam sofrendo pelos seus próprios conterrâneos. Elas sofreram seguindo o exemplo de Jesus e os profetas e também seguindo o exemplo das igrejas na Judéia. Não há muitos detalhes de toda a perseguição que aconteceu daquelas igrejas, mas certamente o livro de Atos mostra o início dessa perseguição e o seu agravamento com a condenação à morte do diácono Estevão. Depois de uma pregação excelente defendendo a fé cristã, e colocando a culpa ali nos judeus em relação à morte de Jesus. E aí em Atos 7, 51-60, mostra o seguinte, ele continua a sua pregação, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus e disse, vejo os céus abertos, e o Filho do
Alô? Onde eu estava? Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Estevão foi obediente até a morte, até as últimas consequências, morrendo nas mãos do seu próprio povo, dos seus conterrâneos. E muito interessante o fato de Paulo estar ali, observando aquilo e consentindo, concordando com o que estava acontecendo. E aqueles irmãos em Tessalônica, então, estavam sofrendo também pela mão do seu próprio povo, do qual faziam parte. Ele diz: vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos. Veja que aqueles irmãos não sofreram uma perseguição étnica ou racial, eles não sofreram por serem estrangeiros, não sofreram por preferências políticas. Aqueles irmãos sofreram porque eles decidiram seguir uma pessoa, Jesus Cristo. O relatório da missão Portas Abertas diz que 360 milhões de cristãos foram perseguidos em 2022. Você ouviu essa notícia em algum lugar? Não dá ibope isso, né? Isso parece uma realidade longe de nós, mas no mínimo eu creio que nós precisamos estar preparados e dispostos para sofrer por Cristo. Eu costumo dizer que isso é uma decisão que você tem que tomar agora, e não na hora que acontecer, para a gente estar pronto. Mas muitas vezes nós, inclusive eu, a gente não quer nem sofrer por perder o nosso conforto para estar com os nossos irmãos, talvez perder facilidades do nosso dia a dia para lutar contra o pecado, perder o nosso tempo, aquele tempo para nós, para estudar a palavra de Deus, para orar uns pelos outros. Mas aqueles irmãos, eles entenderam que o ensino fiel das Escrituras, e por reconhecer que aquele ensino era a palavra de Deus, eles entenderam que de fato o sofrimento é parte comum da vida do cristão. E o que eles estavam sofrendo então é o mesmo que Jesus e os profetas sofreram pelos seus conterrâneos que o mataram. E foi Jesus mesmo que afirmou, né? João 15, 18 a 20, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Chamados para fora, né? Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão à de vocês. E essa fala de Jesus, ao mesmo tempo que confirma essa realidade terrível da perseguição, também nos dá esperança. Ele fala assim: se ouviram o ensino de Jesus, ouviriam o ensino dos imitadores de Jesus também. Isso causava um outro efeito de obedecer até as últimas consequências. Paulo relata a sua própria luta em relação ao seu esforço para a pregação do Evangelho. Ele fala: eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa mesma forma, continuam acumulando os seus pecados. Sobre eles finalmente veio a ira. Havia uma oposição, uma tentativa de obstrução da pregação do Evangelho, um esforço para impedir a pregação do Evangelho aos gentios.
Onde Paulo ia, ele encontrava judeus, o seu próprio povo, tentando impedir a pregação do evangelho aos gentios. E apesar de fazerem isso por um suposto zelo a Deus, como o próprio Paulo fazia antes dele se converter, eles acabavam por desagradar a Deus, se tornando adversários no ímpeto de impedirem a salvação dos gentios, sendo hostis a todos, inimigos de todos os homens, porque desejavam impedir a salvação deles. Justamente o que acontecia com esses homens é que eles não aceitavam a palavra de Deus como palavra de Deus, mas como palavras de Paulo, como palavras de homens. Eles não haviam abandonado os seus ídolos, e justamente o que aconteceu com os irmãos de Tessalônica, que haviam sido livrados da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1, 9 a 10 diz: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. E assim, então, por não abandonar a idolatria, por não colocar a sua confiança em Cristo, por serem inimigos do Evangelho, acumulavam pecado e se tornavam cheios de juízo, e estavam destinados à ira. João 3, 16 a 19 diz o seguinte, texto conhecido para nós, né? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, aquilo que a gente vai celebrar daqui a pouco, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, é certa a condenação, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. A condenação daqueles homens era certa. Paulo coloca assim, ó, já aconteceu, a ira já está sobre eles. Então o que Paulo está mostrando em resumo é a confirmação de que o sofrimento e a perseguição são normais para o cristão. A gente não deve estranhar isso. Confirmando assim o que aqueles irmãos entenderam muito bem, porque eles estavam dispostos a obedecer a Deus até as últimas consequências, mesmo enfrentando resistência do seu próprio povo, a pregação do Evangelho, como acontecia com Paulo, como aconteceu com Jesus, como aconteceu com os profetas. E para eles era o normal, era o natural que aconteceria com eles também. E estava de fato acontecendo. A igreja bem-sucedida aceita o ensino bíblico como sendo do próprio Deus, obedecendo até as últimas consequências. Algumas aplicações para a gente pensar. Não recebam o ensino dos pastores ou dos professores, mas recebam o ensino de Deus e da sua palavra, porque apenas esse ensino é proveitoso e atuante. Não deixem de praticar o que tem sido ensinado, ou o que tem sido aprendido da palavra de Deus. Pratique o quanto antes o que aprender da palavra de Deus, para guardar esse ensino e torná-lo parte da sua vida diária. A gente tem reuniões de homens, mulheres, grupo céu, e eu percebo isso, se eu escuto, se eu sou confrontado ali na reunião dos homens, e se você não tem vindo, se você poderia vir e não tem vindo, você está perdendo. Eu percebo quando eu sou confrontado na reunião dos homens, e oro a Deus e tomo uma atitude rápida para fazer aquilo, eu não perco aquele ensino, mas se eu perco o passo, aquilo vai ficar para trás. Eu vou ser como um homem que olha para o espelho, e depois vira e esquece da sua aparência.
não deixe de praticar logo o que você aprende da palavra. Não pense que o ensino no púlpito fundamentado nas Escrituras é palavra de homens. Compreenda que o que é ensinado com fundamento nas Escrituras é a palavra do próprio Deus. Não pela autoridade de quem ensina, mas pela autoridade do Deus da palavra. Eu não tenho autoridade nenhuma em mim mesmo. Tenho autoridade, a palavra tem autoridade. E se a palavra é pregada, você deve aceitar essa palavra como palavra de Deus. Algumas perguntas também. Você tem observado a palavra de Deus atuar de maneira eficaz na sua vida? De maneira profunda? Onde Deus tem te incomodado com a palavra dele? É nessa área que ele quer atuar com a palavra dele, de maneira eficaz, para transformar a sua vida. A gente deve estar sensível ao Espírito de Deus quando ele nos mostra coisas que a gente precisa ser transformado pela sua palavra. Você tem se disposto a obedecer a Deus até as últimas consequências, mesmo que isso signifique perseguição, perda de amizades, emprego, relacionamentos, benefícios, conforto e até liberdade ou a vida? Você está preparado para isso? A gente tem percebido o cerco se fechando. A gente está preparado, amados? Como pai, eu me preocupo com as minhas filhas. Às vezes eu me preocupo o que elas vão achar quando isso acontecer e o que vai acontecer com elas. A gente tem que se preparar e preparar os nossos filhos. Mostrar para eles assim, olha, se um dia vierem aqui, levarem o papai e a mamãe e acontecer algo com vocês, está tudo certo. É isso mesmo. Nós somos chamados para morrer por Cristo. Vocês estão prontas? Estão preparadas? A gente tem que nos preparar e preparar os nossos filhos para isso. É uma realidade. A gente se preocupa bastante, né, olha, filho, trabalho é assim, uma profissão, estudar, e está certo, a gente tem que se preocupar com isso, mas será que a gente está preocupado em preparar os nossos filhos para a realidade do sofrimento por serem de Cristo? O que vai acontecer na escola, vai acontecer, às vezes, até na própria família. Você tem experimentado resistência ou tentativa de impedir a pregação do Evangelho à sua volta? Se perceber isso, não ache estranho, é o natural. Continue pregando, está tudo certo. Eu não lembro quem é, mas uma vez eu li sobre um pregador que ele estava num momento de tranquilidade na sua vida. E ele orou ao Senhor assim, Deus, está muito tranquilo, o que está acontecendo? E um inimigo dele foi lá e jogou uma pedra nele naquele momento. Ele falou assim, obrigado, Senhor, agora eu sei que está tudo certo. Tudo voltou ao normal agora. Esse é o normal, amados. Inclusive é interessante sobre essa questão da pregação. Quando você está pregando para alguém e você enfrenta uma resistência, isso pode ser uma boa ferramenta de Deus para que outras pessoas escutem, inclusive. Porque à medida que a gente começa a defender talvez o Evangelho ali, defender a fé, e aquela pessoa, às vezes pode até se exaltar, outras pessoas vão ouvir. E pode ser que você continue pregando e outras pessoas que você nem estava pregando antes, agora elas estão prestando atenção no que você está falando. Tá bom? Aqueles irmãos de Tessalônica eram um motivo de gratidão a Paulo, porque eles receberam o ensino da palavra de Deus como palavra de Deus, de fato.